Personalidade é algo difícil de definir, seja pelo conceito em si, seja pela complexidade em fazermos uma autoavaliação precisa. Afinal de contas, é muito tênue a linha que separa aquilo que somos daquilo que imaginamos ser, sem falar naquilo que desejamos ser. Ainda bem que os testes do BuzzFeed existem para nos ajudar a nos definir exatamente como somos. Richard Linklater, o diretor e roteirista de Assassinos por Acaso, utilizou essa premissa, não do BuzzFeed, tá? Com foco nos componentes que formam a personalidade humana, elaborados por Sigmund Freud, e juntou com a história real de um professor de filosofia que trabalhou como infiltrado para a polícia de New Orleans. E ainda pensou, e que tal se o filme for uma comédia romântica? Aí você pode estar se perguntando, isso tudo aí deu liga? Glenn Powell vive o protagonista, Gary, que é um pacato professor, tinha uma outra profissão para complementar a sua renda, né? Que era ser um assassino de aluguel falso. A polícia jogava uma isca para alguém que demonstrava interesse em contratar um profissional, um matador profissional, e aí o Gary fingia ser esse cara, se encontrava com essa pessoa, munido de uma escuta, e registrava toda a conversa. Então a pessoa acabava sendo presa por tentativa de homicídio. Tudo ia muito bem até que um dia o Gary acaba se apaixonando por uma dessas pessoas, a encantadora Madison, vivida pela atriz Adria Arjona. Os dois atores eles apresentam uma sintonia realmente incrível no filme. E para que uma obra do gênero funcione, isso é fundamental. A Adria demonstra todas as facetas de sua personagem com bastante êxito, mas o grande nome do filme é o Glenn Powell, que inclusive escreveu o roteiro junto com o Linklater. Sua atuação demonstra força já na primeira cena como o falso assassino. O longa faz questão de explorar a sua versatilidade com várias cenas de flagrantes em que o personagem se passa por figuras extremamente distintas ali disfarçado, destacando a performance do ator. E isso seria ótimo se a comicidade de todas essas cenas não ficasse apenas resumida a essas performances, com diálogos que não trazem nenhuma intenção de fazer rir de fato. Ok, talvez a diversão de Assassino por Acaso esteja em acompanhar a excentricidade de seus acontecimentos, mas a meu ver ela não é suficiente para garantir que o longa caminhe sozinho nesse sentido. Por outro lado, o filme se propõe a discutir algumas questões morais e eu até acho apropriado a forma como elas são feitas, sem pesar tanto a mão, para que o espectador não se sinta numa sessão de psicanálise. Mesmo assim, é possível fazer algo melhor do que uma personagem, por exemplo, explicando para um professor de filosofia e sociologia que leu num estudo sobre como funciona a personalidade humana. E o mesmo discutindo isso como se ele fosse um mero aluno de ensino médio. E há vários diálogos similares a esse no filme que servem como exemplo de como o roteiro acaba sendo mais simples do que poderia ser. Logo, ao mesmo tempo em que ele tenta inserir reflexões sobre a psique humana de forma superficial, o longa também precisa dar espaço para a escalada de acontecimentos e reviravoltas que julga necessárias para prender a atenção do espectador. O problema, pelo menos para mim, é que nessa tentativa de ser as duas coisas, ele acaba sendo nem uma coisa nem outra. Não serve nem como comédia romântica, nem como estudo de personagem. Bom, sendo um pouco menos rigoroso, pode-se dizer que Assassino por Acaso é uma comédia romântica que não se entrega ao besteirol característico de outras produções do gênero. Cabe ao espectador decidir
qual filme ele quer ver. O romance cálido e quase impossível do casal improvável, ou a aula sobre os conceitos de id, ego e superego que o professor Gary exibe em um quadro negro com letras garrafais. Bom, se ele tentar ver os dois, pode ser que o resultado não seja tão bom. Já sabe, se gostou, considere deixar aí o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço.